Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Vamos abrir novamente a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 2. A partir do verso 1, vamos fazer a leitura desses versos iniciais do capítulo 2. Então, Hebreus capítulo 2, verso 1 diz assim: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, no nome de Jesus, estamos aqui, reunidos por causa do Senhor, porque o Senhor é o amor dos amores. O Senhor é a atração dos nossos corações. O Senhor é tudo aquilo que nós podemos ter em nossas vidas. A nossa devoção, tudo aquilo que nós temos é o Senhor, amado Jesus. Nós não temos nada aqui para ver a não ser o Senhor, a Tua pessoa, a Tua obra, as Tuas glórias. Bendito Senhor Jesus. Estamos diante de Ti e queremos realmente continuarmos aos Teus pés nessa noite, para receber de Ti toda a provisão que Teu Espírito Santo tem para nós nessa noite. Que realmente o Teu Espírito Santo, o Consolador, o nosso assistente, o nosso ajudador, o nosso intercessor, que intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, porque só o Espírito conhece a mente e o coração de Deus, que Ele possa nessa noite, mais uma vez, abrir nossos olhos para a Tua palavra, Senhor. Senhor, nós não queremos realmente sair daqui de uma forma que não valeu a pena estar diante do Senhor. Que Teu Espírito Santo fale, mas sobretudo que nós possamos ouvir, porque o Senhor tem dito, aquele que ouve a Tua voz tem que responder aquilo que tem ouvido, Senhor. Oh, Senhor, nos ajude nessa noite mais uma vez, para a Tua glória, para o Teu louvor. Amém. Fazendo apenas uma recapitulação de forma bem rápida aqui sobre o que nós compartilhamos pela manhã acerca, diante de entrarmos no capítulo 2, sobre as 7 glórias do Senhor Jesus, que está registrada aí no capítulo 1, do verso 2 até o verso 3, especificamente, essas 7 glórias do Senhor. Mas o que nos chama a atenção é o versículo 1 também, que diz que, havendo Deus falado outrora de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, a nós. Essa é uma expressão que devemos considerar nesta carta, a nós, especialmente no capítulo 1 e no capítulo 2, a nós, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. E ele vai colocar ali 7 glórias do Filho, que é o herdeiro de todas as coisas, que através dele tudo foi criado, que ele é a expressão exata de Deus, que ele é aquele que purificou os nossos pecados e assentou-se à destra majestade. Mas, sobretudo, apenas um aspecto dessas 7 glórias, gostaria de chamar aqui mais uma vez a nossa atenção. É para aquela que diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, quando nós olhamos para esta expressão, a imagem do Deus invisível, nós devemos voltar para João, ali em João 14, quando está junto dele Filipe, e Filipe diz ao Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então o Senhor vai dizer para Filipe, há tanto tempo estou convosco, e você me diz, mostra-nos o Pai? Há tanto tempo estou convosco, e quem vê a mim, vê ao Pai. Significa, irmãos, que há quanto tempo nós realmente temos estado com o Senhor, mas, de fato, o quanto nós temos conhecido o Senhor pelo andar com o Senhor. Não conhecer o Senhor por apenas conhecer, mas conhecer o Senhor pela experiência de caminhar com o Senhor. Em que o Senhor seja a nossa devoção, e que o Senhor seja o nosso tudo realmente. E não dizer apenas com nossas bocas, mas realmente no nosso coração, que o Senhor seja o nosso tudo.
Que o Senhor seja todo o nosso prazer, que o Senhor seja o pulsar do nosso coração, que o Senhor seja aquele que nós estamos esperando realmente vir. A igreja ou a noiva esperando o noivo. Enquanto isso, o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração. O Espírito Santo está moldando o caráter de Cristo no nosso coração. Mas será que nós temos dado espaço, nós temos dado lugar para que o Espírito Santo realmente faça o que ele precisa fazer em nossas vidas? Ou ainda estamos lutando contra isso? O que realmente temos experimentado? Então, quem vê a mim, vê a meu Pai, porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. O Pai está em mim. E é isso que o Senhor falou para Filipe. E nós não podemos correr esse risco, irmãos, de andarmos e não termos uma vida com o Senhor Jesus de fato mesmo, para que Ele seja a composição de nossa vida. Nós não podemos correr esse risco de professarmos o nome do Senhor, de confessarmos o nome do Senhor e toda a nossa vida ser totalmente contrária àquilo que realmente dizemos ser. É impossível, porque a palavra, ela tem que proceder aquilo que nós vivemos. Não basta apenas dizermos que somos filhos de Deus, mas pelas nossas atitudes, por tudo aquilo que realmente o Senhor tem sido para nós, por tudo que nós temos conhecido na palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem falado a nós. Nós temos que viver vidas realmente que mostrem quem realmente é o Filho de Deus. Talvez nós podemos dizer assim, claro, de uma maneira muito cuidadosa, é que quem nos vê, veja em nós também a figura do Pai. Porque as pessoas possam ver em nós, e nós dizemos assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E é isso que o Espírito Santo tem buscado fazer em nossas vidas, nos fazer realmente semelhante àquele que nós dissemos que somos dele. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele está trabalhando de tal maneira que ele vai entregar para este noivo naquele dia, ele vai entregar uma noiva gloriosa, uma noiva pronta. Esse é o anelo do nosso coração e esse tem que ser o anelo do nosso coração, amados irmãos. Então nós temos aqui essa advertência, como nós falamos aqui do capítulo 2 de Hebreus. E Hebreus traz 5 textos exortativos, e cada texto exortativo há uma advertência e há um pecado envolvido. Nós não vamos aqui, claro, falar dos 5 textos, né? Não tem como falar sobre isso, mas nós vamos deter nesses versículos aqui, em específico, nesse versículo 1 ao 4, que vai falar, a primeira advertência está aí no versículo 1 ao versículo 4, e o pecado envolvido aqui é a negligência. Negligência diante daquilo que tem sido falado. Negligência diante da exposição que é feita no capítulo 1, de quem realmente é o Filho, e como nós precisamos conhecer esse Filho bendito, que é o nosso Senhor Jesus. Ou ele vai colocar assim, por esta razão, ou portanto, por causa do que foi falado antes, do Filho, do seu nome feito mais excelente do que os anjos, por conta da posição que o Filho ocupa diante do trono. Ele vai falar, por esta razão do capítulo 1 que está colocado aí. Qual razão? A razão aqui é esta, que nós devemos realmente prestar atenção a tudo o que está sendo falado acerca do Filho. Porque essa é uma advertência muito clara para nós. E trata aqui dessa advertência de uma vida desperdiçada. Trata de uma vida de negligência e indiferença à grande salvação e ao grande potencial de tal salvação. Viver uma vida intoxicada pelo sistema do mundo. Viver uma vida totalmente aquém diante daquilo que temos ouvido. Por esta razão. Porque nós temos contemplado o Filho e as glórias do Filho, nós temos que realmente nos apegar com mais diligência ao que nós tem sido falado para nós. Nós não podemos, irmãos, desconsiderar o que tem sido falado para nós. E quando nós falamos no sentido de falar, é aquilo que o Espírito Santo tem falado para nós. É aquilo que o Espírito Santo tem pleiteado para conosco. É aquilo que tem falado no nosso coração. Dizendo para nós, abra o seu coração, deixe de ter um coração duro. Observe o que eu estou dizendo. Olha como eu preciso que a cada dia Cristo seja formado em você. Eu preciso trabalhar Cristo na sua vida. Observe quem realmente é Cristo para você. Olha como você está andando, é isto que Ele está dizendo, irmãos.
Porque a razão aqui é a superioridade de Cristo sobre todas as coisas e sobre tudo. Não há outro maior, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele, por causa dele, tudo subsiste. Ele é o sustentador de todas as coisas. Tudo existe por causa de Cristo. As nossas vidas existem por causa de Cristo. Nós falamos hoje de manhã que nossa vida não é um vácuo. Nós não somos um povo sem destino. Não, nossa vida tem sentido. A nossa vida tem a razão de viver aqui, que é o nosso Senhor. Claro que durante o tempo da nossa vida, nós temos outras coisas. Nós temos a vida no que concerne a trabalho, a estudo, a família. Claro que tem, irmãos. Mas a nossa vida não é essa. A nossa vida definitivamente não é essa. O Senhor nos proporciona essas coisas, mas não é essa a nossa vida, queridos irmãos. Então, portanto, convém nos atentar, ou importa que nos apeguemos. Significa volta a mente. Dê atenção a Cristo, dê atenção à sua mensagem. Observe o que está sendo falado. Porque o homem, amados irmãos, ele não será condenado por ser um pecador. Não, porque todos nós nascemos em pecado. Não será condenado por ser um pecador, mas será condenado por negligenciar a mensagem e não crer no Evangelho de Cristo. Abra a tua Bíblia aí em João 3. João 3, verso 36. João 3,36. Olha o que esse texto diz. Nós conhecemos muito bem aquele texto de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Certo? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Está vendo porque o homem será condenado? Não é porque ele é um pecador. Não. É porque ele não crê no Filho de Deus. É por isso. E aquele que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Então aqui, amados irmãos, precisamos voltar a mente para tudo aquilo que o Senhor tem falado na sua palavra. Nós precisamos voltar essa mente. Por quê? Porque para que dela jamais nos desviemos. Ou seja, essa palavra, ela fala de afastar, escorregar aquilo que nós temos ouvido. Escorregar. Eu falo aqui não no sentido de ouvir naturalmente, mas ouvir aquilo que não desce para o nosso coração. Então apenas para e não desce para onde precisa realmente descer. Escorregar, afastar-se, sermos negligentes. Aqui a ideia desta palavra desviar significa um barco sem rumo, um barco à deriva. Imagina isso, você ouvir e ainda continuar como barco à deriva. Vamos colocar assim uma âncora nesse barco para que ele realmente pare, se estabeleça. Isso é a questão do desviar aqui. Para que nós não possamos negligenciarmos, ou seja, desconsiderar. E sabe o que acontece, irmãos? Quando o cristão desconsidera o que está sendo falado pela palavra, pelo Espírito, sabe o que acontece? A sua negligência, ela vai tornando-se tão complicada que ele vai deixando esse barco à deriva, que a sua vida começa a virar uma vida mundanizada. Começa a virar uma vida depravada. E sabe qual é o resultado disso? A apostasia. Vira um cristão apóstata. Por quê? Porque o seu coração já não mais responde aos estímulos da palavra e do Espírito Santo. Então ele vira um apóstata. Por isso que Paulo fala para Timóteo aquela expressão várias vezes na carta de Timóteo. Alguns se desviaram, uns por causa do dinheiro, outros por causa de pecados, outros porque amaram o mundo. Alguns se desviaram porque o seu coração não mais respondeu ao Espírito Santo. E é um risco que aqui o autor, a carta aos Hebreus está dizendo, cuidado, não seja negligente. Não viva a sua vida como um barco à deriva. Observe o que está sendo falado. Atente-se para o que está sendo dito. Não viva uma vida negligente. Não viva uma vida mundanizada. Mas seja um cristão verdadeiro. Sabe o que esse texto nos leva para Mateus 22.
E aqui nós vamos nos deter um pouco nesse texto de Mateus 22, no aspecto desta palavra negligência, ou não se importar, desconsiderar. Mateus 22 vai nos trazer a parábola das bodas. Aí Mateus 22. E nós vamos aqui olhar alguns aspectos dessa parábola que traz um pouco mais de luz nessa questão de não se importar ou desconsiderar. Então a parábola vai nos dizer no versículo 1, o Senhor respondendo novamente a aqueles escribas, aos principais sacerdotes e anciãos ali no templo. Após nos versículos anteriores, ele proferiu uma sentença sobre aquele povo, um juízo sobre aquele povo, e vai dizer assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho. Então nós já podemos dizer aqui, nós já temos a figura desse rei na figura de Deus Pai. E aqui o Filho, o nosso Senhor. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Os convidados. Veja, o pai ou o rei faz um casamento para seu filho. E ele envia servos para convidar convidados. Mas esses convidados não quiseram vir. Veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós vamos lembrar de Romanos 8,17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Os convidados não quiseram ir. Vamos seguir o texto. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, está tudo pronto. Vinde às bodas. Verso 5. Eles, porém, não fazendo caso. Esta é a palavra. Não fazendo caso. Ou seja, negligenciaram, não se importaram. O que eles fizeram? Foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Ou seja, desconsideraram o convite do rei para as bodas do seu filho. Isso nos chama a atenção aqui, irmãos. Porque o Espírito Santo, ele está trabalhando na vida da igreja para apresentar esta noiva para o dia do casamento. O Pai já preparou tudo. Ou seja, qual a linguagem aqui? Ele já enviou o seu Filho para a salvação. Tudo que concerne a salvação, o Pai já fez. E aqui ele convidou indignos. A questão é, você já aceitou esse convite? Você já aceitou esse convite acerca deste casamento? Você já aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Ou você talvez é esses dos convidados aqui que não fez caso, não se importa. Ou você talvez seja um daqueles que aceitou o convite, veio para a festa, mas não está participando da festa. Você foi para o seu campo, você foi cuidar da sua vida, você foi para os seus negócios. Você disse, não importa essa festa. Mas eu digo para você o seguinte: haverá choro e ranger de dentes para aqueles que ficaram de fora. Para aqueles que não consideraram o chamamento ao convite desta festa nupcial. Quando a última trombeta, a sétima trombeta tocar, então talvez para alguns será aquilo que Tomé falou após o Senhor aparecer para ele ressuscitado. E dizer assim: vê, Tomé, minhas mãos e meu lado. E Tomé falou: Senhor meu e Deus meu. Há muitos que contemplarão a face do nosso Senhor e Salvador naquele dia, e vai dizer: Senhor meu e Deus meu, o que eu fiz? O que eu fiz com a minha vida enquanto eu estava na terra? O que eu fiz com esse convite que o Senhor fez a mim? O que eu fiz, meu Senhor? Como é que eu conduzi a minha vida? Como eu pude me deixar ser levado pelos prazeres da carne? Como eu pude ser deixado ser levado pelos prazeres do mundo? Como eu pude não responder a Ti, meu Senhor? Aí Ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Oh, irmãos, há tempo ainda de aceitar o convite.
para as bodas que estão aí para nós, para sermos participantes dessas bodas, deste casamento. Há tempo ainda, irmãos. Há tempo de nos arrependermos. Há tempo de nos arrependermos. Há tempo de dizer: Senhor, Senhor, eu quero voltar para Ti. Senhor, eu quero responder a Ti. Há tempo ainda. Mas a questão é, você quer responder dessa forma ao Senhor? Eu e você temos respondido dessa forma ao Senhor? Então o texto vai continuar dizendo que no verso 7, ao saber essa notícia, ficou muito bravo e matou todos aqueles da cidade. E o verso 8 vai dizer: então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E 3 vezes então estes servos saem para procurar os convidados para participar das bodas. Ou seja, o curso da salvação, dessa tão grande salvação, está em andamento. Mas haverá o dia que não haverá mais tempo para isso. Por isso nós não podemos negligenciar essa tão grande salvação. Queridos irmãos, sabe por quê? Porque essa tão grande salvação, ela está intimamente ligada à ira vindoura. Está ligada à questão do reino de Deus. Eu sei que talvez esse é um assunto que muitos não falam na igreja, mas é algo que está na palavra de Deus. Reino de Deus. E nós temos que entender que uma coisa é ser salvo, outra coisa é reinar com Cristo. E isso as Escrituras são muito claras. E aí, independente de qual linha você segue aí em relação a isso, mas eu gostaria de dizer para você que o reino dos céus é a manifestação exterior da autoridade de Deus. E reino fala, sim, a recompensa. Agora, se formos negligentes a essa tão grande salvação, se formos negligentes diante de tudo o que nós temos ouvido, como, então, nós poderemos reinar com Cristo? Como que é possível isso? Você daria uma coroa para alguém que foi negligente durante todo o seu curso da vida? Você daria a coroa para aquele que não foi realmente responsável? Você daria uma coroa para alguém reinar contigo dessa maneira? Porque coroa, amados irmãos, fala de autoridade. Coroa representa a posição que cada cristão terá no reino do céu. Então por isso nós temos que considerar realmente qual tem sido a nossa condição aqui como povo de Deus. Como tem sido a nossa vida aqui como povo de Deus, como filho de Deus, como servo. Como nós temos conduzido aqui? Como nós temos conduzido diante de todas as coisas, ou diante de tudo que nós temos ouvido? Porque nós não éramos dignos. Nós não éramos convidados dignos. A salvação não foi algo realmente que nós conquistamos. Ela foi dada a nós. Mas agora, irmãos, há um outro passo aqui. Há um outro passo para nós aqui. Há uma responsabilidade. A soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade do homem. Então agora nós precisamos entender isso aqui. Como escaparemos nós se o que foi falado para os anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição? Como escaparemos nós? Se aquilo que era em figura, se aquilo que era sombra, teve a justa retribuição por causa da desobediência, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como, irmãos? Como nós vamos negar tudo que está sendo falado na palavra acerca disso? Por isso que então, a questão do reino é uma questão de recompensa. Porque a coroa não fala de objeto. Coroa fala de reino. E também a coroa não fala que um terá a coroa mais bonita que o outro, não. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios 9, 25, vai falar assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, porém nós, uma incorruptível. Ali está falando de reino. Há algo a ser conquistado, irmãos. Nós não passamos nossa vida aqui em tribulações, em lutas, em várias situações de maneira qualquer, sem qualquer sentido, não. Há uma recompensa para aqueles que são fiéis. Sim, há uma recompensa. As Escrituras são claras sobre isso. Porque Paulo falou para Timóteo: já agora a coroa da justiça me está guardada. Coroa fala de conquista. A mesma coisa, Tiago, no capítulo 1, verso 12, vai falar: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança
Aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, não era o que Paulo falou também em 1 Coríntios? Eu corro de tal maneira para que, não tendo pregado a outros, eu não venha a ser desqualificado. A questão ali é reprovado. Tendo pregado a outros, eu não venha a ser desqualificado. Eu não venha a ser deixado de lado. Então ele está falando assim, para que aquele que foi aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Por isso, amados irmãos, que nós estaremos sim diante do Senhor, para respondermos tudo aquilo que temos ouvido acerca dessa tão grande salvação. É o que o Senhor nos chama, é o que o Senhor tem nos falado diante de tudo isso. Vamos abrir agora no capítulo 6, aí de Hebreus, verso 17, que também tem o mesmo sentido desta palavra atenção. Por isso Deus, querendo mostrar abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, novamente a palavra aí, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós temos agora uma esperança proposta como âncora segura da alma, aonde Jesus já entrou. Então nós temos que nos apegar com mais firmeza às verdades que temos ouvido, para que delas jamais nos desviemos, queridos irmãos. É por isso que o Senhor nos fala em seu Filho, e nos fala dessa comunhão com seu Filho. João 17, 22 e 24, vai nos dizer que ele tinha um desejo, que aonde ele estivesse, nós também estivéssemos com ele. Comunhão. E ele vai falar assim que a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, para que eles sejam um em nós. E o texto continua dizendo, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Por que nós colocamos esse texto aqui? Porque esse texto, irmãos, fala da grandeza desta tão grande salvação. O Deus triuno nos chamou para esta comunhão nele. Nós fazemos parte desta comunhão do Deus triuno. Sabe o que 1 João, capítulo 1, verso 1 ao verso 3, vai dizer assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto. Filipe, há tanto tempo estou convosco. E você diz, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê a meu Pai. Esse versículo chama a atenção, irmãos, para que aqueles que olhem para nós possam ver as expressões de Cristo em nossas vidas, nas nossas ações, em tudo, no nosso falar, no nosso viver, amados irmãos. Quando João Batista veio para pregar o Evangelho, Lucas 1, vai dizer que ele veio para pregar aos filhos da casa de Israel. O que o Senhor está fazendo através do Espírito Santo nesse dia na vida da igreja? Ele está pregando novamente o Evangelho para nós. Porque Ele precisa comunicar esta tão grande salvação nesse tempo do fim. Para que ainda haja lugar de arrependimento. Para que ainda haja um conserto. Para que ainda haja realmente uma volta ao Senhor. Nós não corramos esse risco de ouvirmos e não conhecemos o Senhor. Não corramos esse risco, irmãos. Tudo está posto para nós.
A mesa já está posta, está tudo pronto para nós. Não foi o que disse a parábola? Tudo já está pronto. O que nos falta então, irmãos? O que nos falta muitas vezes é respondermos a esse Senhor, dizer: sim, Senhor, sim, eu quero, custe o que custar. Mas acontece muitas vezes que nós não queremos morrer. Não queremos morrer para o eu, principalmente. Não queremos morrer para o mundo. Não queremos morrer para a carne. Não queremos morrer para nada. E aí o Espírito Santo fica impedido de trabalhar nas nossas vidas. Porque depende de nós também, irmãos. Depende de nós querermos que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Porque se o Senhor, Ele não vai, vamos colocar assim, nos violentar. Mas se nós nos colocarmos diante dele e dizer: Senhor, eu quero para mim. Eu quero esta vida. Eu quero o Senhor. Então o Senhor vai vir sim. E vai mudar toda a nossa história. Mas depende de nós querermos, irmãos. Depende de você responder ao convite daquele que fala conosco. É um convite. Veja, como nosso Senhor, como nosso Pai é amoroso mesmo, né? É um convite. Não é uma citação jurídica ou para uma audiência. Você é obrigado a comparecer tal hora, em tal dia, em tal lugar para responder isso. Não é isso que o Senhor colocou aqui. É um convite para você. É um convite para você que não conhece o Senhor como seu Senhor e Salvador Jesus. Mas também é um convite para aqueles que conhecem o Senhor, mas ainda andam por caminhos que não agradam ao Senhor. É um convite. Por isso que aqui em Hebreus vai nos dizer assim: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aqueles que endureceram o coração, eles ficaram prostrados no deserto. Por quê? Porque foram desobedientes, coração incrédulo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque Ele está falando conosco. Ele está falando conosco. Então, a vida se manifestou, a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O Filho estava com o Pai, aquela glória que o Filho teve antes que houvesse mundo. Agora esse Filho bendito, Ele desce e se manifesta em carne. E agora, sabe o que o texto de Atos vai dizer? Atos 1, verso 11. Os discípulos com os olhos fitos no céu, no verso 10. Enquanto o Senhor subia, se colocou do lado dele 2 homens vestidos de branco, os quais disseram para eles, para os discípulos: por que, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, observa essa expressão aí, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Esse Jesus que você está esperando. Qual é o Jesus que você está esperando? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados são esses que não viram Ele, mas creram pelos olhos da fé. Porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Isso é vida cristã, andar pela fé. E é esse Jesus aqui, irmãos. Aquele Jesus que teve as mãos furadas, que teve o seu lado aberto, que Tomé disse: eu só creio se eu ver Ele. É esse Jesus que vai descer do céu, agora do trono para as nuvens. E nas nuvens, o mesmo Senhor, de 1 Tessalonicenses 4, o mesmo Senhor, também nos encontraremos com Ele nos céus, nas nuvens. Então, irmãos, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Como escaparemos nós se recusarmos a um convite tão precioso como esse? Como? Não tem como nós realmente ficarmos isentos a esse. E terminando 1 João, verso 3, vai dizer assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vocês também igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão. Veja com quem é a nossa comunhão. É com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essa é a nossa comunhão.
Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito da criação. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Esse é o Filho de Deus. E é com esse Filho que nós somos chamados para termos comunhão. É com o Pai que preparou todas as coisas que nós somos chamados para termos comunhão, queridos irmãos. E é o Espírito Santo que nos conduz nesta comunhão bendita. Bendito Espírito Santo que habita em nós, que está conosco e que nos revela a palavra de Deus, amado irmão. O Senhor pregou, o Pai testemunhou e o Espírito Santo veio com o poder de Deus para operar. Tão grande salvação. A Trindade operando essa tão grande salvação para nós. Nós vamos agora abrir rapidamente aqui em Hebreus 12. Vamos ler apenas o verso 25. Vede, ou cuidado, não rejeiteis aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram, quem os advertia sobre a terra? Muito mais nós, se desprezarmos ou se desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Há uma versão que diz assim: portanto, cuide para não rejeitá-lo, ou se recusar a ouvir, a entender a ele que está falando. Pois se eles, os israelitas, não escaparam quando se recusaram a ouvir e atender aquele que os advertia e instruiu divinamente aqui na terra, quanto menos escaparemos nós se rejeitarmos e voltarmos nossas costas para aquele que nos adverte e nos ademoesta do céu. Não temos tempo para isso. Mas se vocês olharem o Velho Testamento, principalmente o livro de Números, você vai ver o que aconteceram com aquele povo. Números e Deuteronômio. Com aquele povo escolhido, a primeira geração. Eles ficaram prostrados no deserto. Por quê? Porque eles recusaram se ouvir aquele que os advertia. E nós, irmãos? Será que não corremos também esse risco? De uma certa maneira também? Que temos ouvido e talvez, como o povo de Israel, andado em círculos. E não temos prestado atenção à voz do Espírito Santo? Abra, por favor, em Provérbios capítulo 1, verso 23. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como a tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei de madrugada. Me buscarão, porém não me acharão. Por quê? Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos o destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Não rejeiteis ao que fala. Não rejeiteis. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. O que vai acontecer então? Eles vão colher do seu próprio fruto. Ou melhor, vão comer do seu próprio fruto. É o que o texto está dizendo. Mas o que o Senhor nos diz no final? O que der ouvidos a mim. O que der ouvidos a mim. Este vai habitar em segurança. Estará livre do temor do mal. Que possamos, irmãos, verdadeiramente ouvir aquilo que o Senhor está falando para nós. Nesse tempo em que o Senhor está já vindo para se encontrar com os seus. Enquanto há tempo, se arrependa. Enquanto há tempo, volte.
Enquanto há tempo, se dobre diante do Senhor. Enquanto há tempo, não fica recalcitrando. Não fique dando murro em ponta de faca. Não fique considerando a sua vida aqui preciosa. Não fique achando que aqui é o melhor. Não, não. Porque não é aqui o lugar do nosso descanso. Não é aqui, irmãos. Definitivamente não é. Todas as coisas ainda não se desintegraram, porque Cristo é o sustentador de todas as coisas. Cada átomo neste mundo, Cristo está sustentando pelo poder da sua palavra. Então hoje, irmãos, atente para aquilo que está sendo falado pela palavra do Senhor. Não vamos negligenciar essa tão grande salvação. O Senhor está fazendo uma grande obra no meio do seu povo. O Senhor está fazendo uma última chamada para o seu povo. O Senhor está fazendo essa chamada. Agora a questão é, nós vamos responder a Ele? Ou nós vamos continuar ainda correndo o risco de ficarmos fora, rangendo os dentes? Como aquelas 5 virgens nécias, ou como aqueles trabalhadores, ou melhor, como aqueles dos talentos que ficaram, daquele do talento, aquele servo. Não, irmãos, não vamos correr esse risco. Porque o Senhor está falando como está falando, porque Ele nos ama, porque Ele quer nos conduzir para estar com Ele naquele grande dia, para as suas bodas. O Espírito Santo está fazendo isso, Ele está trabalhando Cristo em nossas vidas. Mas e nós? E nós? E quanto a nós? E quanto a nós? A mesa já está posta. O Espírito Santo está falando. Então compete a nós respondermos a esse que fala. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos ajude. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua exortação, obrigado pelo Teu amor para conosco, obrigado porque o Senhor nos conduz como filhos, o Senhor nos conduz como realmente filhos amados do Senhor, o Senhor nos toma em Seus braços e nos conduz, Senhor, porque Tu és um Deus de amor. Ó Senhor, nesse tempo que estamos aqui vivendo nessa terra, que possamos nos voltar realmente para esse momento importante que o Senhor tem falado à Tua igreja, Senhor. Ganha o nosso coração, Espírito Santo. Ganha a nossa vida de uma forma que realmente possamos responder a Ti. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.